Amós 4, do 6 ao 13, nós vamos falar sobre a cegueira espiritual de Israel. O texto nos diz o seguinte: também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades, e com falta de pão em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados, e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade que temos de subir à tua casa, entregar a nossa oração, fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e expor ao Senhor o que habita o nosso coração, aquilo que tanto aflige quanto anima o nosso interior. E nós te pedimos que nessa oportunidade possa, através da ação do teu Santo Espírito, iluminar nossa mente com relação àquilo que o Senhor quer nos trazer, com relação a esta palavra, com relação a esta porção das Escrituras. Nos ajuda a compreender, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você fica com sua Bíblia aberta e eu vou pedir que você já separe um texto das Escrituras que vai nos ajudar bastante a compreender o texto de Amós 4, de 6 a 13, que é Deuteronômio 28. Então você, se possível, já separa por aí o texto de Deuteronômio 28 com um pedacinho de papel, marca Bíblia, ou mesmo com as suas mãos, para que a gente possa fazer várias consultas ao capítulo 28 de Deuteronômio. Você vai entender por quê à medida que a gente avançar na meditação. Certamente você se lembra que a última vez que a gente falou aqui sobre o texto de Amós, ele foi bem duro com relação às mulheres que, de forma nécia, em Samaria, estavam oprimindo os pobres, esmagando os necessitados e dizendo aos seus maridos que deveriam trazer vinho para que elas fizessem festas e beber. E o Senhor jurou pela sua santidade que viriam dias em que eles seriam arrastados com ganchos, até os últimos deles seriam levados como anzóis de pesca, sairiam em fila pelas brechas e seriam lançados na direção do Monte Hermon. Essa era a ameaça de Deus contra as mulheres de Samaria, as quais Amós chamou de vacas de Bazã. Mas ele ainda se utilizou de uma ironia nos versículos 4 e 5, quando ele diz: venham a Betel e pequem. É óbvio que a palavra de Deus não é para que o seu povo continue a pecar, mas o que ele queria dizer aqui é o seguinte: já que vocês estão pecando deliberadamente, e eu já avisei a vocês que, independente de serem meu povo,
receberão juízo, então continuem a pecar. Porque mesmo que vocês parem agora, mas o juízo já é certo. Então, já que vocês estão pecando, pequem mais. Então venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Lembrar que essas eram as localidades dos bezerros que foram colocados para adoração daquele povo. E ele diz: cada manhã tragam os seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Obviamente que Deus não estava recebendo nenhum desses. E ele diz: ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado. E a gente falou aqui que era contrário à lei do Senhor. E ele diz: e proclamem ofertas voluntárias, tornem isso público. Ou seja, se coloquem como pessoas benevolentes e dignas de louvor. Digam aos outros o que vocês fazem, aquilo que vocês têm ofertado, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. O que ele está mostrando naquela primeira parte até o versículo 5? Vocês gostam é de pecar mesmo. Eu dei várias oportunidades, eu já anunciei juízo contra vocês, mas olha aqui o que vocês estão realizando. Suas mulheres não são sábias, orientam seus maridos a pecarem ainda mais contra mim. Vocês oferecem sacrifícios que são ilícitos e vocês têm se entregue à idolatria. E aí agora ele vai mostrar até que ponto a cegueira espiritual de um povo pode chegar, do versículo 6 em diante. E a cegueira espiritual de Israel é impressionante. Deus vinha chamando a nação ao arrependimento através dos profetas. Amós não é o primeiro que fala de forma contrária, que anuncia juízo ou que alerta esse povo com relação aos pecados que eles têm cometido contra Deus. Antes dele nós tivemos Jonas, Elias, Eliseu, provavelmente Joel. Eles foram levantados por Deus para alertar o povo para o risco de estarem correndo quando provocavam a ira de Deus por conta do seu comportamento social e religioso ilícito. Além disso, Deus também os alertou por meio de calamidades naturais, de tempos em tempos, e a gente vai perceber isso a partir do versículo 6. Então, eu quero chamar a sua atenção em primeiro lugar para o que foi que Deus fez para alertar a população de Israel de que o juízo estava próximo. Veja comigo no versículo 6. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades, e com falta de pão em todos os lugares. Eu tenho que utilizar aqui uma expressão que eu achei muito interessante, de outra versão bíblica, que é: eu deixei vocês de dentes limpos. Não, esse povo não utilizava joá para limpar os dentes, como talvez alguns de nós já fizemos. Eles não tinham Colgate naquela época para ficar com os dentes limpos. Dente limpo é fome. Seu dente está limpo porque você não sujou de comida. Deixar de dentes limpos e promover a falta de pão era uma forma de Deus dizer àquele povo: eu estou contra vocês. Isso me faz lembrar de um versículo bíblico que o reverendo Augusto Nicodemos lançou a pergunta contrariamente, inclusive a um dos seus livros. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente se apega muito a isso, e tem que se apegar mesmo. Mas aí vem a pergunta: e se Deus for contra nós? É isso aqui que pode acontecer, porque a desobediência vai ser aquilo que impulsionará a maldição nas nossas vidas, da mesma forma que a obediência vai impulsionar as bênçãos. E isso a gente vai ver em Deuteronômio 28. Por isso que eu pedi para que você separasse esse texto. Nos tempos de Eliseu, nós tivemos 7 anos de fome seca. 7 anos. Mas você deve lembrar também que nos tempos de Elias foram 3 anos e meio. Ou seja, esse povo já tinha passado por 10 anos e meio, em 2 períodos distintos,
de fome e escassez. E aqui mais uma vez ele diz: eu deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar, e vocês tinham falta de pão em todos os lugares. O que ele está querendo dizer aqui? Se você sair da sua cidade e for procurar pão em outra cidade, você não encontrará. Desde o primeiro capítulo ele vem falando sobre isso, que ninguém vai escapar. Porque se aqui está ruim, aqui está do mesmo jeito. Se você está achando que aqui é difícil de escapar, muito menos provável será o escape desse outro lugar. E aí, as estipulações da aliança ameaçam fome e escassez como penalidade pela desobediência. Você vai lá para Deuteronômio 28 e encontre aí o versículo 47 e o versículo 48 que falam sobre isso. Vocês não serviram o Senhor seu Deus com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. E por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro até que os tenha destruído. Vocês tinham tudo e não quiseram me servir, e não foram obedientes à minha palavra. Agora, com todas essas dificuldades, falta de alimento, falta de água, falta de vestimenta, com falta de tudo, enfim, vocês vão servir aos inimigos que eu vou mandar contra vocês. Não é mais uma opressão que vem por conta do ódio de outras nações contra eles. É o próprio Deus que vai enviar esses inimigos contra eles. São nações ímpias que promoverão o juízo contra o povo de Deus. E ele diz que sobre o pescoço de vocês será posto um jugo de ferro até que os tenha destruído. É tão bom quando a gente começa a ler Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus que hoje te ordena, bendito serás ao entrar, bendito ao sair. É maravilhoso, mas a gente esquece que depois do versículo 14 vem esse tipo de palavra, porque nem todo mundo é obediente. Então a gente tem que saber o que acontece então se há desobediência. É isso aqui. Primeira questão que Deus lança sobre esse povo, alertando para a proximidade de um momento de juízo, é a fome. Mas o que ele diz no final do versículo 6? Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. O povo passou fome. Não foram só 10 anos e meio, foi bem mais que isso. Foi suficiente para ser alertado e se voltar ao Senhor? Não. Mas aí vem os versículos 7 e 8. Uma segunda prova do Senhor de que Ele tem longanimidade. E aí Ele avisa uma segunda vez. Ele alerta de uma segunda maneira. É seca sobre o campo. Olha o que Ele vai falar aqui, 7 e 8. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. A esperança é daqui a 3 meses a gente vai começar a colher tudo. Aí o Senhor reteve a chuva. Os céus fecharam. Não caiu um pingo de água 3 meses antes da colheita. E ele diz: eu fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra? Não. E a gente vai entender aqui por que isso aconteceu. Porque a falta de pão era em todas as cidades, mas a falta de água não. Ele diz: um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguir matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Deus reteve a chuva 3 meses antes da colheita. Isso resultou em quê?
O campo que não foi molhado secou. Não havia água da chuva para beber. Quando a água da chuva caía, esse povo conseguia armazenar essa água, porque era água potável, era água para se beber, era água para se utilizar dentro de casa. Se não chove, você não tem água nem para beber. Não é simplesmente para a plantação, você não tem para a sua subsistência. E óbvio, se a água não chega na plantação, a safra não se concretiza. Então falta de água resulta em fome. Foi o que ele já tinha falado no versículo 6. As chuvas de inverno, que geralmente são de outubro a fevereiro, elas eram essenciais para as plantações iniciarem o seu desenvolvimento. Mas as de primavera, ou as últimas chuvas de março a abril, proveriam o desenvolvimento maduro. Ou seja, o que é que a gente tem aqui? Entre as chuvas de inverno e as chuvas de primavera, o Senhor cortou esse fornecimento. Se uma deveria durar de outubro a fevereiro, para que a outra viesse março e abril, em dezembro já não tinha mais água. 3 meses antes da colheita. Jeremias 5:24 fala um pouquinho sobre essa questão da periodicidade das chuvas auxiliando as plantações. Em seu coração não dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras, as de inverno, e as últimas, as de primavera, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. O que é que Jeremias falava naquele momento que tem tudo a ver com o que Amós vinha falando aqui? As pessoas no seu coração não estavam dizendo: nós precisamos temer, respeitar, obedecer ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos dá as chuvas, tanto as que preparam a terra, quanto as que auxiliam no desenvolvimento e no amadurecimento dos frutos. E nos reserva semanas de colheita. Ou seja, Ele é o Deus que inicia o processo, que sustenta o processo e que nos dá a concretização dessa colheita. É o Deus que nos sustenta de tudo. O que nós deveríamos fazer? Temê-lo no nosso coração, honrá-lo com as nossas atitudes, mas do jeito que Jeremias diz, em seu coração não dizem. Aqui nós percebemos também que esse povo, cego espiritualmente, não obedecia ao Senhor. O Senhor prometia essas chuvas se Israel obedecesse aos seus mandamentos. Onde é que a gente vai encontrar isso? Levítico 26, 3 e 4. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Em outras palavras, se vocês andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, nada lhes faltará. Mas também ele advertia que ia reter essas chuvas se eles desobedecessem de forma flagrante e impenitente. Levítico 26, o mesmo capítulo, só que agora versículo 18 e 19. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Qual o orgulho de uma nação que tem como base de sua economia a agricultura? A sua colheita farta. Era eles olharem para aqueles campos e verem eles brancos para a colheita, cheios de figueiras, vinhas, figueiras, tudo. Eles olhavam para aquilo ali e viam: temos uva, temos azeitona, temos trigo, temos figos, temos tudo que é necessário para nós. Mas aí você quebra o orgulho da força agrícola quando você tira as chuvas. E agora? Vocês têm o quê? Nada. Nem comida, nem água.
Deuteronômio 28, volta lá um pouquinho, versículos 23 e 24. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. O que ele está querendo dizer? Não vai chover e nem vai ter solo fértil para ser germinado. Por chuva sobre a sua terra, o Senhor lhes dará pó e cinza que descerão do céu sobre vocês, até que vocês sejam destruídos. É bem pesado isso, mas é exatamente o que o Senhor avisa para aqueles que seriam desobedientes à sua palavra. Deus fez chover em um lugar e outro não. Por que Ele fez isso? Para que talvez eles se tocassem de que a situação que eles estavam passando não era simplesmente motivada por questões climáticas. É porque essa época aqui é própria de chuva, e naquele outro lugar é própria de seca. Não existe meteorologia que possa desvendar os planos de Deus. Se Ele quiser, chove num canto e no outro não. Chove no seu bairro e em outro não. Você vai passando de carro, está molhando, daqui a pouco um sol causticante na mesma avenida. E como é que a gente vai saber o que é que está acontecendo? Não é uma mudança climática. É Deus dizendo: eu estou dando água para alguns, para que vocês vejam que quem permaneceu fiel continua recebendo bênção. E vocês que estão desobedientes estão padecendo. É para que vocês vejam a diferença. E que ao ver a bênção sendo destinada a uns e a outros não, vocês olhem para si e vejam qual é o comportamento que vocês têm adotado e o que eles têm adotado. Então foi para ver se alertava aquelas pessoas. Não era questão climática, era alerta de Deus. Era Deus sacudindo aquele povo dizendo: olha, se vocês continuarem, cada vez menos chuvas e menos alimento. Enquanto isso, tem gente com água. Mas o interessante é que 2 ou 3 pessoas de 2 ou 3 cidades, se dirigiram a outra cidade para beber água. Agora você imagine, eu já tive a oportunidade de trabalhar em várias cidades da Paraíba, quando era funcionário da Cagepa, e em várias delas as pessoas saíam daquela cidade para outra só para buscar água. Uma cidade que ficava a 7 quilômetros de distância, a pessoa ia com baldes de margarina, 3 quilos, 5 quilos, com lata de massa corrida, lavava para buscar água. Agora você imagine uma caminhada de mais de 10 quilômetros para pegar 3 a 5 litros de água e tentar passar o dia inteiro. Não pense que é água boa, não pense que é uma água cristalina, era água de cacimba, mas era o que tinha. Agora imagine que essas pessoas saíam de uma cidade para outra e elas não conseguiam matar a sua sede. Há 12 anos eu trabalhei numa cidade chamada Algodão de Jandaíra, extremamente quente, exatamente nessa época do ano. Eu fiquei lá do dia 18 a 22 de janeiro daquele ano. E eu voltei e fiquei um tempo tomando soro naquele maravilhoso hospital regional que existia em nossa cidade, que a gente tomava soro em pé, porque não tinha onde sentar. Por quê? Porque eu tomei durante 5 dias seguidos água salobra, que era água da cidade, um açude pequeno que tinha 20% da capacidade, então vinha terra junto. Impressionante que quando a gente voltava daquela cidade e parou em Cuité, eu tomava água, eu tomava suco, eu tomava água, eu tomava suco e não vencia a sede. E eu desidratei.
Isso foi o resultado de 5 dias de trabalho e de ter ingerido água com muito sal. Agora imagine pessoas sem água, indo para outra cidade, para beber água e não conseguir matar sua sede. Aqui não está especificando se era água com sal. Está dizendo que eles até encontravam água, mas não tinha como matar sua sede. O que eu passei não é 1% do que eles passaram. Porque a partir do momento que o soro começa a entrar na veia, você vai se tranquilizando. Mas imagine, você bebe água e não mata a sua sede. Bebe água e não mata a sua sede. E passam-se os dias e você continua com sede. É um sofrimento. É calamitoso, é desesperador. Porque você sabe o que é abrir a torneira da sua casa e beber água. Quando você chegar em casa, você, na sua geladeira, vai ter água gelada, que ajuda a matar a sede muito mais facilmente. Mas por conta da desobediência, o que é você passar a não ter mais água, e quando a água entra no seu organismo, não mata a sua sede. É um castigo muito grande. Mas o que é que diz o final do versículo 8? Vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Então vem mais coisas. Vamos para a terceira forma de Deus alertar esse povo. Pragas nas plantações, o crestamento, a ferrugem e os gafanhotos. Veja comigo aí o versículo 9. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e vinhas, as figueiras e as oliveiras. E mais uma vez, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Tudo que eles tinham de melhor: hortas, videira, figueira, oliveira, tudo devorado. Tudo. Elas foram atacadas pelo gafanhoto. As folhas se queimavam pelo calor do sol, o que a gente vai chamar de crestamento. Folha seca com o calor do sol, queima, enferruja, não tinha a menor qualidade para que houvesse colheita. E o Senhor ameaça essas coisas no documento da aliança. Deuteronômio 28, mais uma vez, versículo 22. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas. E isto os perseguirá até que vocês pereçam. Note, é um sofrimento intermitente. É até que vocês sejam destruídos, até que vocês pereçam. Quem escuta isso não pode continuar fazendo o que o povo de Israel estava fazendo. Esse povo sabia. Esse povo tinha conhecimento dessas palavras. Eu não estou lendo Efésios, Gálatas, eu estou lendo Deuteronômio. Então esse povo aqui sabia sobre as sanções da lei. Nós sabemos das sanções da lei. Nós sabemos o que pode nos acontecer se formos desobedientes. Mas mesmo assim, o povo não se convertia. Interessante que a palavra hebraica que denota esse inseto destrutivo, gafanhoto, ela significa cortar, deriva do verbo que significa cortar. Interessante que no texto de Joel a gente percebe, se falar assim, de pedir a Deus que repreenda o migrador, o devorador e o cortador. E muita gente às vezes se enrola um pouco na interpretação desse texto e coloca como se fossem demônios. Então assim, Senhor, repreende o devorador, geralmente com questão financeira, né? Aí diz assim, Senhor, está difícil, repreende o devorador. Mas isso eram 3 tipos de gafanhoto, que vinham em 3 momentos diferentes, e tinham 3 formas de migração diferentes, para atacar as plantações. Um buscava, por conta do incessante calor, migrar para outras localidades, e afetava as plantações.
o devorador diz por si só, ele devorava as plantações por completo. E o cortador danificava as folhas daquilo que era plantado. Ele cortava. Não danificava por completo, mas cortava as folhas. Essa é a punição descrita para aquilo que o Senhor infligiu ao Egito. E a gente pode perceber isso, por exemplo, no Salmo 105, versículo 34 e 35. O que aconteceu no Egito? O faraó se rebelou contra Deus e veio a praga. O rebelde Israel recebeu a mesma punição. E como faraó, também não se arrependeu. Final do versículo 9, o mesmo refrão é repetido: vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Bom, já que estamos falando do Egito, vamos continuar um pouquinho no versículo 10, porque agora vem peste contra o povo. Versículo 10: enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, eu deixei que os seus cavalos fossem capturados, fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Nesse versículo 10 a gente vai encontrar dois tipos de alerta: peste contra o povo e guerra contra o povo. Aqui nós temos uma lembrança da quinta e das sextas pragas do Egito. Peste contra os animais. A peste vem avassaladoramente contra o gado e esses animais começam a morrer. E úlceras na população. Foi isso que aconteceu no Egito. E ele diz: enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Então essa peste ataca tanto animais quanto pessoas. E o Senhor havia ameaçado uma pestilência na sua aliança para com Israel. Deuteronômio 28, de novo, versículo 21. O Senhor fará com que a peste se apegue a vocês, até que os consuma da terra em que vão entrar e da qual tomarão posse. O que eu gosto é isso: o Senhor não deixou ninguém desavisado. Ele está avisando o tempo todo. E ele não sai da sua aliança, daquilo que ele tinha estabelecido. Quem sai é o povo. Mas ele continua dizendo: tudo isso que eu falei aqui eu vou cumprir. E está se cumprindo. Mas não era só essa pestilência. Ele diz que também essa pestilência contra Israel seria acompanhada de todas as moléstias do Egito. Deuteronômio 28, só que agora no versículo 60 e 61. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram. Quando esse povo ficou sabendo o que aconteceu com o povo no Egito, na época que o faraó endureceu o coração, que o Senhor endureceu o coração do faraó, de fato, o que aconteceu com eles? Eles temeram. É óbvio, eles não queriam passar pela mesma coisa, mas eles foram tão rebeldes quanto o faraó do Egito. Então agora o Senhor diz: ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Mas aí vem também a questão da guerra contra o povo. E veja, quando ele diz assim: matei os seus jovens à espada, não é que Deus pegou na espada e matou esses jovens, mas ele está se referindo à invasão assíria. Os assírios foram um instrumento de Deus de juízo contra esse povo. Então, pela espada dos assírios, os jovens foram mortos. Então, de forma indireta, matei os jovens à espada. Os cavalos foram capturados. Ele diz: eu deixei que os seus cavalos fossem capturados.
O tempo todo você está percebendo que é utilizada a primeira pessoa. Matei, deixei, fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Quando essas calamidades acontecem, a primeira coisa que a gente, enquanto povo do Senhor, tende a falar é o seguinte: isso só pode ser obra do diabo, só pode ser uma ação maligna, porque é impossível que Deus tenha me colocado no mundo para sofrer desse jeito. Interessante, essa semana no carro eu estava escutando uma música de um cantor já falecido, que dizia exatamente isso: eu não posso crer que Deus te colocou no mundo só para sofrer. Não posso acreditar que Deus te colocou no mundo só para penar. Não é só para isso. Mas vai ter momentos que você vai sofrer, você vai penar. Por quê? Desobediência. Quando você desobedece seu pai, você não apanha? Você desobedece sua mãe, você não fica de castigo? Você não pede o que você gosta? Você sofre um pouquinho, né? Sofre com o gelo deles, sem serem tão amorosos com você, porque estão um pouco chateados. Faz parte. A nossa relação com Deus é de pai, e Ele é um pai amoroso, mas como todo pai, Ele corrige a quem ama. É isso que a gente vê lá em Hebreus 12:6. Ele corrige a quem ama, e por isso que Ele está fazendo o que está fazendo. É para ver se esse povo se converte, ou seja, se volta para Ele. Para de errar, para de ser pecador inveterado e começa a fazer a sua vontade. Mas o tempo todo, apesar dos alertas, esse povo não se converte a Ele, ou seja, não se volta, não abandona o seu mau caminho e se volta para Ele. Deus esteve do lado dos inimigos de Israel nas batalhas. E se Deus for contra nós, os inimigos vencem. Isso por conta da desobediência do seu povo em sinal de reprovação e juízo para com eles. E agora vem algo que, sinceramente, eu não esperava. Mas quando voltei para ler os textos, eu disse: bom, foi avisado. Não só em uma situação, em 3 pelo menos. Você vai ter a subversão das cidades, como Sodoma e Gomorra. Versículo 11: destruí alguns de vocês. Veja, até agora a gente tinha visto a relação do que estava sendo dito por Amós com o que foi dito lá no documento da aliança em Deuteronômio 28. Até que vocês sejam destruídos, até que vocês pereçam. Só que agora ele afirma: destruir alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, tição tirado do fogo. Ou seja, vocês foram como o que estava restando ali. Quando você tira um toco de lenha do fogo, ele ainda está em chamas, ele não serve para mais nada, ele está praticamente inútil. E mesmo deixando chamuscados pelo fogo, destruídos como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Então, fenômenos naturais vieram para a destruição das cidades, com pouquíssimos sobreviventes. É interessante a gente perceber que ele diz destruir alguns de vocês, ele não diz destruir todos vocês. Porque eu faço questão de frisar que não foram todos, porque sempre haverá o que nós chamamos de remanescente fiel. Elias olhava para Deus e voltava a sua face perante o Senhor e dizia: Senhor,
só existe eu aqui agora, só sobrou eu aqui. E ele disse: ainda existem 7.000 que não se dobraram perante os falsos ídolos. Só tem você não, Elias. Tem muito mais gente. Sempre tem os desobedientes, mas o povo do Senhor não é vencido, nem pela desobediência, porque sempre vai ter quem obedece, sempre vai ter quem continua ouvindo a palavra do Senhor e se corrigindo. Então, à medida que Amós falava, a gente já está praticamente aí, indo para metade do livro. Muitos ouviram e muitos se identificaram e diziam no seu coração: ele tem razão, a gente está errando, e a gente sabe o que vai acontecer. Então a gente precisa se converter ao Senhor, a gente precisa voltar a fazer a sua vontade, para que a gente não sofra esse tipo de castigo, esse tipo de punição, até porque o Senhor já falou que começa da sua casa o juízo. Ele não vai nos deixar impunes. Frases semelhantes ou idênticas a essa são usadas em profecias contra a Babilônia. Por exemplo, Isaías 13:19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. E Edom também recebe esse tipo de palavra em Jeremias 49:17-18. Assim Edom será objeto de horror, todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. A devastação de Sodoma e Gomorra é um símbolo do julgamento de Deus contra o pecado. E aqui Deus promete subverter Israel da mesma forma. O que a gente viu até agora? 5 vezes o Senhor fala. No versículo 6, no versículo 8, no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11. Mas vocês não se converteram a mim. O que a gente está percebendo é que havia uma cegueira espiritual fortíssima na nação de Israel. E é a segunda questão que eu quero colocar aqui. Porque em Deuteronômio 28, e a gente já viu muitos dos versículos daquele capítulo, Deus estabeleceu com seu povo os termos de aliança. Moisés apresentou ao povo. Se o povo obedecesse, aconteceria tudo o que é exposto do versículo 1 até o versículo 14. É uma maravilha. Tudo de melhor aconteceria com esse povo. E a gente poderia cantar como Nani Azevedo: eu comerei do melhor dessa terra. É só obedecer. Só obedecer. Escutar a voz de Deus, seguir as suas orientações e não se voltar contrariamente às suas ordenanças. Mas caso desobedecessem, aconteceria tudo o que é exposto a partir do versículo 15. Especificamente, na época de Amós, o que estava acontecendo é o que é exposto do versículo 21 ao 27 desse texto. A nação de Israel estava recebendo as sanções estabelecidas na aliança. Ou seja, não foi depois da desobediência que Deus começou a pensar numa punição para esse povo. Muito antes de eles desobedecerem, Deus já tinha estabelecido: todo aquele que desobedecer vai receber esse tipo de punição. Se você já sabe que pode passar por isso, por que você então infringe a lei? Se você já sabe que é isso que te reserva a vida de desobediência, por que você insiste nisso? É porque isso faz parte do ser humano. A criança pequena olha para o pai que diz desesperado: meu filho, pelo amor de Deus, não coloque o dedo na tomada. E a criança sorrindo e olhando para o pai, coloca o dedinho na tomada e leva o choque. Colocar o dedo na tomada, pecado, desobediência,
O choque, a consequência da desobediência. Eu estou falando de uma coisa muito simples, uma coisa muito pequena. Mas quando você subverte toda a lei do Senhor e passa a viver alheio a essa lei, contrário a essa lei, não é só um choque que você vai levar. Ao invés de se arrependerem e voltarem à obediência ao Senhor, eles continuavam um caminho de idolatria, de injustiça e de cegueira. Quanto mais se peca, menos você nota esse pecado, menos pede perdão, mais se acostuma com a iniquidade, mais a sua mente fica cauterizada e mais distante de Deus você fica. Infelizmente é esse ciclo, e era esse ciclo vicioso que o povo de Israel estava vivenciando. Veja só, a cegueira deles é tão grande que Deus se queixa 5 vezes nesse texto, que eles não tinham se convertido ao Senhor. Converter-se a Deus significava reconhecer o erro. Isso lembra alguma coisa a você? Faz 2 dias que eu falei sobre isso, mas só que no texto de Neemias. Neemias identificou o erro, tratou o erro e corrigiu o erro. Se converter ao Senhor era justamente identificar o erro e reconhecer que estava errado, tratar esse erro, corrigir e abandoná-lo. Abandonar as práticas contrárias à vontade e determinação de Deus, para enfim voltar a receber misericórdia dele. Chuva volta a acontecer, a safra vai se concretizar, seus filhos vão ser mais mortos à espada, as pestes vão passar longe do seu território. Mas aqui já era tarde demais, porque tudo isso tinha acontecido, e mesmo assim o povo não se voltou. Era muita cegueira. Por isso, terceira e última parte é que Deus convoca para o juízo. Versículos 12 e 13. Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Essa frase aqui ecoa: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu já escutei também pregação que era como assim: se prepare para encontrar com o seu teu Deus nos ares. Mas não é isso que está sendo falado aqui. Não é, Israel, te prepara para ser levado para o céu. Essa frase lembra muito Êxodo 19, 15 ao 17. Depois de 3 dias de santificação, o povo se encontrou com o Senhor no Sinai. Naquela ocasião era um encontro com um Deus que estava formando graciosamente uma aliança com eles. Mas eles quebraram a aliança. Então agora eles vão se encontrar com um Deus que vem para julgar a sua desobediência à aliança. Não é um encontro de paz, agora é um encontro de juízo. Uma vez que eles não se voltaram, apesar de tudo, agora Deus os convoca a se prepararem para um encontro com Ele. O encontro serviria para que o povo prestasse contas a Deus, por terem quebrado a aliança. Que encontro vai ser esse? A invasão assíria. Deus viria se encontrar com o seu povo por meio do exército assírio, com toda a sua fúria e poder, em juízo. E isso acontece poucas décadas depois. O encontro é com Deus de Israel, o único e verdadeiro, que contrastava com os bezerros de ouro para os quais eles se curvavam. Esse encontro era com o Criador Todo-Poderoso, o Deus que havia se revelado à humanidade, o Deus poderoso para transformar a falsa alegria deles e a falsa segurança deles em pranto, o Deus que abatia os soberbos.
os judeus deveriam se humilhar diante de Deus e esperar pelo castigo merecido, pois já não haveria mais oportunidade. Deveriam saber que o juízo era resultado de todas as transgressões que eles haviam cometido. Quando a gente escuta Senhor Deus dos exércitos, é o seu nome, treme por dentro. Por isso ele diz: agora se prepare, porque eu venho contra você. E aí algumas lições. Eu não posso deixar você sair daqui só pensando no que Israel passou porque desobedeceu. Mas o que isso pode trazer para a gente? O que isso pode também servir de alerta para a gente? O que isso pode fazer com que a gente repense a maneira como a gente tem trilhado o caminho que o Senhor nos propôs? Primeira questão é que nada escapa do controle de Deus. Nós servimos a um Deus que interfere no curso da história, se utilizando de tudo que Ele mesmo criou. Se Ele quiser mandar parar de chover, para de chover. Se Ele não quiser que a plantação dê os seus frutos, não vai dar. As calamidades pelas quais esse povo passou foram enviadas pelo próprio Deus. O tempo todo Ele dizendo: fui eu que fiz, eu retive a chuva, eu deixei que vocês ficassem com os dentes limpos, eu os castiguei com crestamento, eu enviei a peste contra vocês. Fui eu, não foi o diabo não. Reconheçam que eu, o Deus que é amor, também é justiça. Um Deus que se ira. Mas por que Ele enviou essas calamidades? Visando provocar neles arrependimento e reconhecimento da sua grandeza e justiça. O fim não era simplesmente para derrubá-los de uma vez. Era uma forma de relembrá-los. Tudo isso que está acontecendo, vocês sabiam que ia acontecer. Está tudo na aliança. Moisés falou disso para vocês. Se voltem para mim. Esse era o chamamento o tempo todo. Uma segunda questão é que Deus usa os males desta vida para nos alertar dos nossos maus caminhos e nos chamar ao arrependimento. Daí a necessidade de estarmos em constante análise, tanto individual quanto em coletividade, de como nós temos andado diante de Deus. Às vezes a gente vê pessoas se questionando e reclamando: a igreja que eu frequento está bem pequenininha, as pessoas têm saído dela, tal. E às vezes você não sabe muito o que dizer, né? Às vezes é melhor não dizer nada para não ser desagradável. Mas lembre-se, Deus usa os males desta vida para nos chamar ao arrependimento. É melhor que a igreja esvazie do que continuar abrindo as portas para falar o evangelho de forma incorreta. É melhor que as portas se fechem, como diz Malaquias, do que ser oferecido o sacrifício errado. E o Senhor dizer: parem de falar, eu não quero mais escutar a voz de vocês falando que me servem, que me amam, sendo que o comportamento de vocês diz exatamente o contrário. Então, quando acontecem males na nossa vida, que a gente não pense só que é ação maligna não, que a gente pense: o que eu estou fazendo de errado para estar sofrendo essas consequências? Como têm sido minhas escolhas? As minhas decisões, as minhas tomadas de decisões são para a glória de Deus ou são para satisfazer as minhas vontades? Porque certamente se a gente encontrar que está tomando decisão para a própria vontade, a gente vai perceber que a vontade de Deus é que prevalece. E a gente vai receber algumas consequências, e a gente vai sofrer um pouquinho com a frustração de não ter o próprio sonho realizado. Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E aquilo que Ele tem para nós é o perfeito, não o que nós pensamos e projetamos. Uma terceira questão: a gente tem que lembrar de um atributo
Importantíssimo de Deus. Nosso Deus é longânimo, é paciente, muito paciente. Perceba quanto tempo levou para que ele finalmente decretasse juízo sobre esse povo. Quantos profetas ele levantou? Quantas chances ele deu? Quantos avisos ele enviou? Quantas calamidades ele ordenou? É muita coisa. Mas ao mesmo tempo que ele é longânimo, ele também é justo. Com aquele povo rebelde, a paciência dele se esgotou, e ele agora anunciou o juízo, porque ele também já tinha avisado, por 4 transgressões de Israel: eu não sustarei o castigo. Não foram 3 nem 4, foram muitas. Aqui a gente vê só nesse capítulo quantas. No capítulo 2, versículos 6 a 9, você vê muito mais. Quantas coisas que a gente já percebeu que esse povo estava muito distante do padrão que Deus queria. E mesmo assim Deus dando chances, sendo paciente. Era muito melhor que eles tivessem aproveitado as oportunidades e se voltado para o Senhor. Nesse caso nós vemos que os judeus resistiram ao chamado externo de arrependimento de Deus. As calamidades, as questões de fome, de sede, eles resistiram a esse chamado, eles não se converteram ao Senhor. Porém, não há como resistir ao chamado interno eficaz de Deus ao homem. Você pode não dar ouvidos ao que o externo está dizendo. Arrependa-se, volte para o seu Deus. Mas quando essa partezinha aqui é atraída, isso aqui é modificado, não tem como voltar atrás. No meio de toda aquela nação havia esse remanescente fiel, um povo que compreendia o que Amós falava e compreendia que havia sentido naquilo ali. Aqui nós entendemos que há uma grande diferença entre um chamado geral de arrependimento que é feito para a humanidade e um chamado interno específico que é feito por Deus no coração daquele que pertence ao seu povo redimido. Quantas pessoas já escutaram falar sobre o sacrifício de Cristo? Quantas pessoas já ouviram falar da necessidade de arrependimento e fé para que houvesse conversão genuína da sua parte? Quantas estão aqui? Quantas estão nas igrejas servindo ao Senhor? Quantas mudaram de vida e têm dado testemunho de que de fato Ele é o Senhor das suas vidas? Muitos ouvem, muitos até ficam um tempo, mas nem todos permanecem. Somente aqueles que de fato foram chamados de maneira interna pelo Senhor. E se você está aqui e compreende o que tem sido pregado, é porque você é família de Deus. É porque você ouviu e compreendeu. É porque o Espírito Santo falou ao seu coração. É porque você foi atraído pela pregação do Evangelho. É porque de fato você é a habitação do Espírito Santo. Você foi alvo do chamado eficaz para ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Por último, é justamente a ação desse Espírito que nos faz ser atraído pela mensagem do Evangelho, crendo que nós fomos justificados por Cristo e regenerados para uma nova vida, arrependidos de todas as práticas que o velho homem tinha e chamados a viver para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado. Se você entende que sua vida não pode ser como a do povo de Israel vinha sendo, é porque você já se converteu ao Senhor. Por ação sua? Não, por ação dele. E graças a Ele, que nós um dia erramos muito e poderíamos ser esses que sofreriam as sanções da desobediência. Mas hoje
nós buscamos ter uma vida de obediência para ser alvo das bênçãos daqueles primeiros 14 versículos de Deuteronômio 28. A gente busca a Deus por conta das bênçãos? Não. Buscamos por quem Ele é. Mas certamente, ao buscarmos por quem Ele é, Ele nos destina bênçãos sem medidas, que nos fazem ainda mais motivados a continuar servindo a Ele. Que a gente pense nisso, que a gente leve essa reflexão para casa, para a vida, e que nos momentos em que a gente porventura vier a ter deslizes, pequenos desvios, que a gente não escute isso, mas vocês não se converteram a mim. Pelo contrário, mas você voltou para o caminho certo. Há essa possibilidade. Se você tem vivido esse momento de pecado, volte-se para o Senhor.